Estudo Bíblico, Lamentações 4. Degradação de Sião e algumas lições tiradas das aflições. Esse capítulo, que contém o mais vívido retrato das agonias de Judá, lamenta o castigo de Sião, mas dá a certeza de que o castigo cessará. Os versículos 1 a 6 dão-nos a descrição do sofrimento dos descendentes da realeza. Nos versículos 7 a 11, o poeta contrasta a antiga beleza dos príncipes de Sião com o destino terrível que agora suportam. De 12 a 20, vêm as causas e o clímax da catástrofe de Sião. O escritor luta com a explicação moral de tal infelicidade, confessa seus pecados. Por fim, há a ameaça a Edom e o conforto a Sião, nos versos 21 e 22. Esse capítulo tem relação com o capítulo 2. Versos 1 e 2. Pedras do santuário. Literalmente, pedras de santidade, puro ouro. Essas figuras descritivas são inspiradas pelos materiais usados na construção do templo. O ouro e os ricos utensílios do templo de Salomão foram destruídos por Nabucodonosor, segundo Reis 25, 9. Mas nesses versículos são uma descrição do alto e sagrado valor que Deus atribuiu ao seu povo, que aqui, nestas circunstâncias, tem se desvalorizado. Verso 3. Avestruzes. É sabido que essas descuidam de suas crias. Jó 39, versos 13 a 16. Essa indiferença é um tema desse capítulo, verso 10, desenvolvido a partir de Lamentações 2, 20. Verso 4. A figura de alguém rico que se alimentava delicadamente e que cai subitamente em horrível necessidade e perigo, ecoa com frequência nos escritos dos profetas. Amós 4, versos 1 a 3, 6, verso 1, Jeremias 62. Verso 6. Os profetas com frequência usam Sodoma como um arquétipo do julgamento divino contra o pecado. Deuteronômio 29 a 23, Isaías 1, 10, Jeremias 23, 14, Ezequiel 16, 46, Amós 4, 11, Lucas 17, versos 28 a 30. A destruição de Sodoma foi instantânea, mas Jerusalém ficou agonizando por muito tempo. Sodoma foi destruída pela mão de Deus, mas no caso de Jerusalém, Deus usou as forças do inimigo do povo. Na destruição de Sodoma, não houve mais oportunidades para o arrependimento depois do início do julgamento, ao passo que Jerusalém tivera profetas espirituais como Jeremias, pela boca dos quais Deus oferecia várias oportunidades para o povo se arrepender. Verso 8. Nas dificuldades que então predominavam, ninguém se distinguia como pessoa especial. Todas as distinções tinham sido obliteradas. Verso 9. Mais felizes foram as vítimas da espada. A desgraça do povo judeu é desesperadora e miserável. A morte por meio da fome não é um julgamento sumário e instantâneo. Em sua lentidão, revela os horrores do juízo divino a um grau temível. Deuteronômio 28, versos 54 a 57. Verso 12. Até os pagãos estavam influenciados pela crença popular entre os judeus que dizia que Jerusalém era inviolável. Jeremias protestava contra este falso senso de segurança. Jeremias 27, 14. Versos 13 a 15, nota homilética, a cegueira espiritual. 1. Os próprios profetas e sacerdotes sofreram disto, ainda que tivessem menos desculpa e mais influência para desviar o povo. 2. Essa cegueira podia distinguir a força do inimigo, mas não podia perceber que os pecados do povo eram a causa da invasão. 3. A causa da cegueira era a maldade dos sacerdotes, verso 13. 4. O resultado disto, fê-los aterrarem pelas ruas, sendo chamados de imundos, versos 14 e 15.
Eram leprosos espirituais que contaminavam o povo. Levítico 13:45. Verso 17. Povo que não pode livrar. Caracteristicamente, Israel e Judá buscaram ajuda nas alianças políticas ao invés de no Senhor. Isaías 7, 30, versos 1 a 5, Jeremias 24, Jeremias 37, 7. Verso 20. O ungido do Senhor. Isso é uma referência à esperança no rei davídico, especialmente após a reforma instituída por Josias, segundo Reis 22, 23, que, embora religiosa, tinha também asseverado a independência de Judá e parecia confirmar a antiga promessa feita a Davi, segundo Samuel 7. O último rei de Judá deportado por Nabucodonosor foi Zedequias, segundo Reis 25, 7. Não obstante, Jeremias prometeu a salvação final através do renovo justo de Davi, o Messias. Jeremias 23, versos 5 a 8. Versos 21 e 22. Ó filha de Edom, este era um dos inimigos históricos de Israel. A inimizade dos edomitas era a mais escandalosa por causa de uma antiga afinidade de sangue. Edom era outro nome para o irmão de Jacó, Esaú. Gênesis 25, 30. Verso 21. Regozija-te e alegra-te. É o ensinamento de Eclesiastes 11, 9. Ria e divirta-se com os prazeres desse mundo, se este é o único alvo da sua vida, mas nem por isso evitará o julgamento divino. Verso 22. 3 profetas predisseram a destruição de Edom pela sua atitude de malícia para com Jerusalém no dia da angústia desta, quais sejam Jeremias, capítulo 49, versos 7 a 13, Ezequiel 25, versos 12 a 14 e Obadias, versos 11 a 13. Nota: enquanto os capítulos 1 a 3 terminam com uma oração pela misericórdia divina, o capítulo 4 traz uma profecia de que Edom será punido pela sua traição contra a nação irmã, Judá. O pecado de Sião será coberto, consumado, perdoado, mas o pecado de Edom será descoberto e abertamente punido. Verso 22.